nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Muito bem, então hoje a gente continua a partir do 1786 do Catecismo, né, as escolhas de consciência. Então, continuando nas nossas decisões, em todos os atos humanos, em todas as decisões que tomamos, sempre passa aquele quadro que nós vimos na última aula. Então, a vontade que leva a um fim, o fim que mostra o que nós queremos, e aí sim, existem as advertências, aquilo que convém, não convém, e o nosso consenso, se a gente deve ou não deve, como é aquilo que a gente escolhe. Então, a consciência é como se fosse uma atualização desse consenso. A gente consente numa coisa, escolheu uma coisa com um objeto para chegar a esse fim. E a consciência ela é sempre atualizada de acordo com o que a gente escolhe. Por exemplo, experimentamos um doce ou experimentamos um salgado, experimentamos alguma coisa. Gostamos. Então aquilo entra na nossa consciência como uma coisa boa. Então a gente volta a comer aquilo de novo porque achou agradável e bom. Então é normal. Outra forma de consciência é aquilo que as pessoas nos ensinaram. Então nos ensinaram, a gente confia numa pessoa por um argumento de autoridade, por exemplo, uma mãe diz, come que isso daqui é bom. A gente já confia na mãe, que não vai fazer nada de mal para o filho, então confia, então ele come achando que é bom. Pode ser que não goste, pode ser que goste, mas a consciência também é atualizada pelo que os outros ensinam. E essa consciência é atualizada pelos nossos atos. E ela também é atualizada depois dos atos. Depois que acontece, então existe uma consciência antecedente daquilo que a gente já aprendeu. Uma consciência atual, que enquanto você faz, a tua consciência está dizendo, pode fazer, não deve fazer. E uma consciência consequente, que é as consequências daquilo que a gente faz. Então a gente fez uma coisa, deu certo, a gente vai fazer sempre desse jeito. Deu errado, então a gente vai ter que mudar, ter que analisar a consciência antecedente, a atual enquanto faz, o que deu errado enquanto fazia. E depois a consequente daquilo que faz. Então, a nossa consciência, ela atualiza os nossos atos constantemente, antes, durante e depois. Então, ela sempre, e o depois é o antes do próximo ato. Então, de certa forma, é um ciclo, né? Então, isso que acontece. Então, as escolhas de consciência são escolhas morais do nosso comportamento, né? E pode emitir um julgamento correto de acordo com a razão e a lei divina, né? E o contrário com o julgamento errôneo, né, que afasta daquilo que é bom. Então, a consciência, ela vai atualizar tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Então, tudo que a gente faz, a consciência vai acusar. Aquilo que a gente já disse na outra aula, a consciência é como se fosse a voz de Deus no coração do homem. Não é que, a minha consciência diz. Não, a consciência é atualizada mesmo quando a gente não pensa nela. Então, ela é atualizada constantemente. Então, a consciência são as experiências que os outros tiveram e nos ensinaram, a nossa experiência naquilo que fazemos e a experiência posterior, que se torna a anterior do próximo ato. Então, o que eu fiz agora, eu falei, isso ficou para vocês como antecedente daquilo que pode acontecer. Então, o que é para um é depois, para o outro é antes. Então, aqui é uma sequência. Às vezes o homem se depara com situações de juízo moral menos seguro e às vezes uma decisão difícil. E é nesse momento que pode acontecer os erros. Pode acontecer uma mentira, num ato de consciência, pode acontecer, ele tem dúvida. Então, normalmente a gente brinca, né? Na dúvida é melhor não fazer nada. Não? Se você tem certeza de que dá errado, melhor não fazer. Tem certeza que vai dar certo, então é melhor fazer. Tem dúvida do que vai fazer, então é melhor não fazer. Então, na dúvida é melhor não fazer. Então, mas deverá sempre procurar o que é justo, bom e discernir a vontade de Deus expressa nessa lei divina. Portanto, a consciência sempre vai levar o ser humano a fazer aquilo que é bom, absolutamente.
aquilo que é bom segundo a lei, que é o princípio da vontade, e aquilo que é bom segundo o fim último de todos os nossos atos, que é Deus. Tudo deve tender para o bem último, que é Deus. Então, aqui existem 3 regras, né? E dentre essas lembra-se que naquele quadro, lá em cima, a razão está lá no alto. Então, o conhecimento, o fim último, ele é o princípio, o fim último, ele é o princípio do nosso conhecimento. Então, quando a gente fez alguma coisa, ou alguém já fez alguma coisa, ensinou alguma coisa, ou aquilo que nós fizemos, o nosso ato que teve o fim último, correspondeu ao que Deus queria, bem absoluto. Correspondeu ao bem particular do egoísmo, então a gente já sabe o que é certo e já sabe o que é errado. Isso, repetido continuamente, vira virtude ou vira vício. Volta para a vontade como virtude e vício. Então, para que a gente não caia no erro e continue aperfeiçoando até o que é bom, então existe uma advertência. Evitar algumas coisas, o bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. E esse bem, eu faço uma escolha, isso é o consenso. Existe uma advertência e o consenso. O que eu não devo, o que convém e o que não convém. E por que eu escolhi? Porque foi a minha decisão, de acordo com aquilo que eu conheço, de acordo com a minha vontade, de acordo com a razão. E aqui, esse juízo, para definição, é como se fosse o veredicto de um juízo. Então se chama, né, juízo prudencial. É a prudência, é uma das virtudes cardeais que a gente vai ver hoje ainda. Então, o princípio de todas as coisas para saber se são boas ou ruins passa exatamente por esse juízo prudencial. A gente tem prudência, convém ou não convém, vale ou não vale. Quem dirige carro sabe, né? Está numa autoestrada, tem a faixa que você pode ultrapassar, tem um carro vindo do outro lado, dá a distância, dá o tempo, dá a velocidade? Não, é melhor não, por prudência. Não está a família inteira no carro, vai que o carro falha, vai que não sei o que, não, então é melhor esperar. Então a prudência diz, convém ou não convém? Então a decisão final, cheia de advertências, a faixa permite, o carro não está vindo o carro, esse carro está numa velocidade lenta, não tem curva, não tem nada, então um monte de advertências. E aí sim, eu tomo a decisão de fazer uma ultrapassagem, porque convém, e é bom, e é seguro. Então normalmente existe a virtude da prudência, né, que são conselhos da pessoa, né, que vai analisar aquilo se convém. Então existe uma regra que aplica-se a todos os casos, que está no 1789. Nunca é permitido praticar um mal para que resulte dele um bem. Tudo que a gente escolhe como um mal, né, é só uma mentirinha, é só aqui uma coisa escondida, é só um negocinho errado aqui. Não, isso aqui não tem problema nenhum. Não. A regra geral para saber se é bom ou mal nunca é permitido praticar um mal para que resulte dele um bem. Nunca. Quando escolhemos um objeto mal, o fim é mal. Não tem jeito. A outra regra dessa de aplicação daquilo que é bom e mal, que é a regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. O que a gente quer que os outros façam conosco? Nos respeitem, nos amem, nos ajudem, nos deem bom exemplo. Pois bem, essa é a regra que você tem que viver com os outros. Então essa é a regra do bem. Então, e por fim, a caridade, que respeita sempre o próximo e a sua consciência. Por exemplo, ter paciência com alguém que ainda não sabe o que você já sabe. Ter caridade com aquele que ainda não está pronto. Por exemplo, é o que tem que exercer um professor todos os dias. Ele ensina os alunos não sabem ainda e tem que ter paciência que eles vão um dia aprender. Talvez não aprendam agora, mas vão aprender só a base, vão aprender só a advertência. O consenso vai vir daqui uns 3, 4 anos. Vai demorar ainda, então o professor não vai ver resultado. Às vezes não vê resultado. A mesma coisa numa homilia, a mesma coisa numa catequese, a mesma coisa num filme. Às vezes a gente vê um filme, é agradável o filme, é ótimo, mas às vezes a história e o sentido das coisas a gente já percebe na hora. Mas se a gente vai viver aquilo, só depois, só o tempo que vai dizer. Então aqui a caridade ela respeita sempre o próximo e a sua consciência. Pecando contra os vossos irmãos e ferindo a sua consciência, pecais contra Cristo. Isso daqui é 1 Coríntios, né? É bom se abster de tudo que seja causa de tropeço, de queda ou enfraquecimento para o teu irmão. Isso daqui é uma outra regra de ouro, né?
E a carta aos Romanos 14. É bom abster-se de tudo que seja causa de tropeço, de queda ou enfraquecimento do teu irmão. Evitar as coisas erradas. Evitar tudo, porque a gente pode ser mau exemplo. Por isso que um pai e uma mãe, quando brigam na frente dos filhos, mau exemplo. Quando se ofendem, piorou. Quando contam mentira, pior ainda. Então as crianças, então tudo que a gente faz de errado na frente dos outros é um escândalo, pode escandalizar, né? Então isso é tudo, é verdade que também nem tudo tem como evitar. Às vezes a gente fala uma coisa que é certo, mas pode escandalizar o outro, né? Então isso não tem como, né? Às vezes um pensamento, por exemplo, se uma pessoa elogia um time de futebol porque gosta, é torcedor daquele time, pode escandalizar o outro, porque o outro não torce para aquele time e pode não gostar. Então tem coisas que realmente, às vezes a gente não está aqui para convencer ou mudar os outros, né? Então por isso que a primeira regra anterior diz, né? Tudo aquilo que quereis que os homens seus façam, fazei também a eles, tá bom? Então aqui existem alguns erros no juízo. Então é verdade que a gente tem uma consciência que ela analisa tudo que a gente já fez, tudo que os outros já fizeram, tudo que a gente está fazendo e tudo que é consequência do que a gente fez. Então isso é a consciência. Ela analisa antes, durante e depois. É o juiz e o advogado e a polícia da nossa vida. Então não adianta, a gente pode mentir para todo mundo. A consciência diz antes que está errado, durante que está fazendo errado e depois que vai dar errado. Então é isso a consciência. Ou então faça desse jeito que é certo. Ah, mas estou com preguiça, não quero, mas tenho que fazer. Então fez, enquanto faz, a consciência está atualizando aquilo que deve ser feito. E a consequência vai ser a prática do bem. Só que custou muito, foi um sacrifício, foi prova de amor, mas você fez o que era bom. Então a consciência ela analisa antes, durante e depois. Só que existe um juízo errôneo. Existe algumas vezes que o juízo erra. Porque quando ele erra, o problema é que está a falha naquele ciclo todo. Vontade de um fim último. Se eu escolho um bem particular, que é a mentira do demônio, que é o meu egoísmo, o discernimento fica errado. É verdade que a consciência mostra isso, que está errado já. Então, por quê? Porque o efeito do teu ato nos outros foi ruim. Mas às vezes, ela é errônea por várias coisas. Por exemplo, numa criança. Numa criança, a criança erra muitas vezes uma coisa porque a consciência dela ainda não é bem formada. Então ela erra na hora de julgar alguma coisa. É porque ela quer tanto aquilo que a vontade dela predomina sobre a razão. Ela não conhece. Então ela insiste, chora, briga, faz esperneia porque ela não conhece. Racionalmente, ela não sabe determinar a vontade. Ela quer. Até porque quando ela é pequenininha e chora, porque está suja, porque está com fome e porque está com sono. E porque acordou sem ninguém perto dela. Então por que ela chora? Exatamente porque é a vontade dela. À medida em que ela vai aprendendo com a experiência que quando ela chorou teve o carinho da mãe, já não é mais aquele choro tão forte, ou já não é ou ainda é o choro forte porque precisa mais da mãe, porque está desesperada. Então ela vai tomando consciência. Às vezes o susto, o medo, o machucado, a dor faz chorar mais forte porque ela sabe que precisa mais ainda da mãe. Então aquilo que era só vontade passa a ser um discernimento racional, por isso que ela reage de outra forma. E aí quando ela percebe que quando ela esperneou, chorou, brigou, e aí o pai e a mãe não deu muita atenção, então ela já percebe que a distinção aqui já não estão ligando mais, já não está resolvendo mais esse argumento aqui, não funciona mais. Então isso acontece também. Então existe um juízo errôneo quando a gente não conhece as coisas. Parágrafo 1790. O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo e à sua consciência, né? Mas pode acontecer que a consciência moral padeça de ignorância e faça juízos errôneos sobre atos a praticar ou já praticados. Essa ignorância, parágrafo seguinte, pode ser imputada à responsabilidade pessoal. Ou seja, por exemplo, a criança não sabe, porque ela não sabe ler, não sabe escrever, ela está aprendendo. Então essa ignorância do ato, ela não é culpada do erro, ela errou. Por exemplo, mexeu numa coisa que não podia, quebrou. Mas ela não sabia que quebrava, não sabia que custava caro, não sabia que deu trabalho, não sabia que a família tinha apego àquela situação, então ela não sabia. Então ela tem uma ignorância sobre aquela situação. Então ela não tem culpa daquilo que ela fez, apesar de ter feito errado. Ela não tem culpa daquilo. Só que, parágrafo seguinte vai dizer, a ignorância a respeito de Cristo e do Evangelho
né, aos maus exemplos dos outros, ao servilismo das paixões, às pretensões de autonomia, ou seja, eu mando em mim mesmo, eu que faço todas as coisas, mal entendida da consciência, a recusa da autoridade da igreja, né, os seus ensinamentos, a falta de conversão, a falta de caridade, podem ser origens dos desvios do julgamento da conduta moral. Então, uma coisa é quando a pessoa ignora por falta de capacidade. Então, ela não tem culpa. Outra coisa é uma ignorância vencível, ou seja, era só ler, era só ouvir, era só perguntar. Então, ela errou, ela tem culpa. Ela errou. Ela não sabia, mas errou sabendo que na idade que estava podia ter perguntado. Uma coisa é a criança, que é pequena, não tem culpa. Uma coisa é uma pessoa que tem uma deficiência mental. Uma coisa é uma pessoa que é entorpecida, aí já é uma outra história. Ela não tem consciência do que fez, mas porque estava entorpecida, tem consciência do mau uso daquilo que usou, por isso tem culpa. A culpa diminui um pouco. O agravante diminui por causa das circunstâncias. Se não tivesse drogado, não teria pegado no carro, ou bêbada, teria pegado no carro, mas matou alguém, sim, diminui a culpabilidade por causa da bebida e da droga. Mas, porque usou a bebida e a droga e dirigiu, tem culpa. Então, de qualquer jeito, uma culpa tem. Diminui, não tinha intenção. Não é culpa, como fala? Quando tem no juízo, culposa e dolosa, né? Então, uma coisa é culposa, quis porque quis. Então, aí que está. Até que ponto tem ou não tem? Isso aqui vai ser julgado depois. Então, mas existe uma ignorância, né, invencível, né? Ou seja, o julgamento errôneo não for se não for, né, ao contrário da causa de responsabilidade do juízo moral, né, o mal cometido pela pessoa não lhe poderá ser imputado, porque esse é o da criança, né? Já uma ignorância vencível era só perguntar. Então existem mau juízo da consciência, então a consciência mal formada também. Por isso que quando a gente ensina o errado, que é exatamente o que querem fazer em alguns lugares neste mundo, que não pode se dizer, né? Em alguns lugares, quando eles querem ensinar o errado, é para que a consciência seja, essa ignorância seja inculpável, né? Não tinha consciência, para ele aquilo lá era o certo. Então, quando eles ensinam o errado, é para que a consciência fique laxa. Existem 3 tipos de consciência. Existe a consciência escrupulosa, em que nada está certo, está tudo pecado, tudo é errado, não dá certo nada. A consciência laxa, né, que você tem certeza que dá, isso aqui pode, né, isso aqui não tem problema nenhum. Uma consciência escrupulosa culpa os outros e a si próprio. A laxa não culpa nada, tudo é permitido. Essa é uma consciência laxa, que infelizmente a gente está vivendo numa sociedade que estamos vivendo uma consciência laxa. Ou seja, só que essas não são de ignorância. Essa daqui é uma consciência errônea. Uma coisa é uma consciência errônea por ignorância. Outra coisa, essa daqui é errônea mesmo. Aprendeu o que é errado e está se desculpando. A consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira, pois a caridade procede do mesmo tempo de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Aí tem nas letrinhas bem pequeninas, depois do parágrafo 1794, diz assim: quanto mais prevalecer a consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos se afastam de um arbítrio e se esforçam por conformar-se às normas objetivas da moralidade, ou seja, maior liberdade. Quem que está preso e perdeu a liberdade? Quem agiu mal contra a consciência reta. Roubou, matou, enganou, mentiu. Por isso, não pode viver numa sociedade. Está denegrindo a sociedade. Lembra a regra de ouro? O bem que eu quero para mim é o bem que eu devo fazer pelos outros. Então essa é a regra de ouro. Agora a gente vai entrar nas virtudes. Essas aqui que são as capacidades do ser humano de fazer aquilo que é certo. A virtude é aquele movimento da vontade já corrigido pela consciência, pela advertência e pelo consenso, ou seja, a nossa decisão de fazer o que é certo. Então a virtude brota já de uma consciência reta.
Então, o que é virtude? Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro e amável. Tudo que há de louvável, honroso, virtuoso ou qualquer modo mereça louvor. Filipenses 4:8. Isso é o que é verdadeiro, isso é o que é virtuoso, aquilo que é bom. Ninguém disse que não custa, custa muito, mas é aquilo que é bom. A virtude é uma disposição habitual. Lembra-se que o vício pode virar um hábito? A virtude também. Exercida muitas vezes em fazer bem, ela se torna um hábito. Então ela pode ser uma virtude, pode ser habitual. Tem coisas que a gente já nasce. Por exemplo, tem virtudes que a gente já nasce com elas. E não precisa de esforço nenhum. O único problema é que essas que não têm esforço também não tem muito mérito. Por exemplo, a pessoa é honesta, sempre foi honesta. Então, nasceu com honestidade. Ela não sabe mentir, ela não gosta de mentir, ela acha que é ruim. Então ela vai lá e fala a verdade. Pronto. Sempre fala a verdade e acabou. Bom que ela fale a verdade com caridade, né? Não sendo grossa e mal educada. Mas é bom que ela fale a verdade, né? Então, porque senão a pessoa é muito verdadeira. Nossa, como você está gordo, velho, enjoado, chato. É verdade, mas é bom não falar. Senão a gente falta com a caridade, né? Então, algumas coisas não vale a pena fazer. Então, uma certa verdade, quer dizer, não que ele mentiu, mas pelo menos para ser educado. Ah, que prazer lhe ver, há muito tempo que não vejo. Não falou de nenhum defeito. Também não falou de nenhuma virtude. Pronto. Não foi verdadeiro. Disse uma verdade. Faz muito tempo que eu não lhe vejo. Não disse mentira nenhuma. Tá bom? Então é isso. Uma coisa é ter a caridade para com os outros. Então a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite às pessoas não só praticar atos bons, mas dar melhor de si. Então isso é a virtude. Dar o melhor de si, né? Naquilo que a gente faz. Por exemplo, um atleta, se ele não der o melhor de si, ele não ganha uma prova. Se um cozinheiro não fizer o melhor de si, ele fecha o restaurante, né? Então, se marido e mulher não fizeram o melhor de si, o outro fica ingrato. Então, se as pessoas não fizerem o melhor de si, então isso é a virtude. Dar o melhor de si naquilo que se faz. A pessoa virtuosa tende ao bem e persegue-o e escolhe-o na prática. Então, isso é praticar o bem. Essa vontade me leva ao fim e eu vivo. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Isso é uma frase de São Gregório de Nissa, né? O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus, nas obras de Deus. Então existem as virtudes humanas, são atitudes firmes, disposições estáveis e de perfeições habituais da inteligência e da vontade, ou seja, a vontade que quer um fim bom e a inteligência que determina a vontade a escolher aquele bom, a definir aquilo que é bom, né? E a fé e a razão ajudam isso. A fé porque te mostra o bem absoluto e a razão porque te faz aderir àquilo que é bom. Então a fé e a razão caminham juntas. A fé te mostra aquilo que é verdadeiro, a razão te faz aderir ao que é bom. E se é verdadeiro e bom aquilo que Deus mostrou, então por que não aderir? Quando você não adere ao que é bom, a tua razão está com a consciência errônea. Por que alguém não aceita o que Deus fala? Porque não aceita o argumento de autoridade. Ou seja, está no egoísmo tremendo. Eu sou a medida das coisas. A pessoa não se autodetermina, mas ela tem uma autonomia. Ela é o princípio da lei para tudo. É uma pessoa insuportável. Normalmente, uma pessoa que se coloca como regra e medida das coisas é uma pessoa insuportável. Tudo tem que ser do jeito dela. Fica insuportável. Então, isso é autonomia. Então, esse é o perigo de uma sociedade, às vezes, egoísta. Então, a facilidade de domínio e alegria, né, para levar uma vida moralmente boa. A pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Ninguém está obrigando ela, ninguém obriga. Ela faz o bem porque ela sabe que é bom. Para distinguir essas virtudes, nós nascemos com 4 virtudes. Virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e a temperança. A prudência é a primeira, porque, na verdade, a definição, todas as virtudes começam com ela e terminam com ela. Todas as virtudes. A justiça, a fortaleza e a temperança começam com a prudência e terminam com a prudência. A prudência o que é? É a virtude que dispõe a razão prática, ou seja, aquela minha decisão, de discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem
e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Isso é prudência. Isso aqui que eu estou fazendo vai ser bom? Então, prudentemente, falo, não, isso aqui é bom, posso fazer. Isso aqui não vai dar certo com isso aqui não, é melhor não. Então, isso é a prudência. Então, a prudência, ela sempre escolhe aquilo que é verdadeiramente bom, verdadeiro bem. Então, ela escolhe. O homem sagaz discerne os seus passos. Levar uma vida de autodomínio, ou seja, dominar. A prudência, portanto, é regra certa de toda ação. Toda ação tem que ser prudente. Posso fazer isso? Lembra-se daquele ditado? Quando a pessoa vai fazer uma coisa que não deve, vai cutucar a onça com vara curta. O que é? Não teve prudência. A prudência é a distância certa do perigo e a aproximação certa do bem. Isso é a prudência. Qual é a nossa distância do bem? Então, tem que estar mais próximo do bem. E qual a nossa distância do mal? Tem que tomar uma distância maior. Isso é um ato prudencial, tá bom? Então, a prudência te faz agir com uma regra. E a regra certa da ação é a prudência. Portanto, ele indica a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. Então, prudencialmente, convém ou não convém? Vale ou não vale? Já me ensinaram. Eu também já fiz isso. E a consequência, o efeito foi bom ou foi mal? Isso aqui não é melhor não fazer não. Porque já deu errado uma vez, pode ser que não dê certo, e já me falaram que dá errado, então é melhor não fazer. Pronto. Então é isso, é o juízo. Às vezes a vida do outro, ela atualiza a nossa consciência por prudência. Olha, naquela estrada é muito boa, mas tome cuidado com a curva tal e a curva tal que é muito perigosa, porque já bateu muito carro, capotou muito caminhão lá e é perigoso. Então sim, a prudência te indica, então você já sabe que em determinado lugar é com prudência. Então é isso que faz. Por exemplo, no zoológico tem a grade para o bicho não sair e a grade para os animais não encostar no outro animal. Então tem duas grades. Então é prudencial, a grade do animal e a grade do outro animal. Então tem duas grades para os animais não se brigarem, não se encostarem. Então, esse que é a questão. Isso é a questão de prudência, né? Tá bom? A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Isso é justo. Que o marido seja bom marido, que a esposa seja boa esposa, que o professor seja bom professor, que o filho seja bom filho, que o funcionário seja bom funcionário e que o patrão seja bom patrão. Isso é justiça, isso é justo. É lógico que ninguém é perfeito, mas que é justo, é justo. Esse é a virtude da justiça. Todo mundo nasce com isso. E mesmo que a justiça fosse um pouco injusta, por algum erro, por alguma ganância, por alguma situação, a consciência e a prudência diriam: olha, você já fez isso, deu problema, é melhor não continuar fazendo desse jeito. Porque você foi injusto com o outro, você não foi honesto com o outro, então pare de fazer isso aqui, porque a prudência te diz que não deve. Então começa com a prudência, é justo que você dê ao outro que lhe é devido, pronto. E aí termina com a prudência, porque era aquilo que era medida. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Isso é fortaleza. Então é você insistir naquilo que é certo. Por exemplo, alguém que monta montanhas de cartas de baralho. Então caiu uma vez, caiu outra. Então a fortaleza não é para fazer força, mas é insistir naquilo que é bom. Então você insiste naquilo que é bom até fazer bem. E essa é a prudência te leva a fazer isso, e é justo que você faça. Então a fortaleza, ela nasce da prudência e da justiça. Você não pode fazer uma coisa que vai ser injusto com o outro, porque não é prudencial. Então, usar da força, no meio das dificuldades, com firmeza e com constância em procurar o bem, nasce da justiça, que é aquilo que você deve dar ao outro, e nasce da prudência, que é aquilo que convém dar ao outro. Então, a fortaleza nasce disso. A virtude da fortaleza torna capaz de vencer o medo, inclusive da morte, e de suportar provações e perseguições. Dispõe alguém a aceitar até a renúncia e o sacrifício da própria vida para defender a causa justa. Por exemplo, já viram algum filme, né? Tem aquele filme Até o Último Homem, já viram aquele filme? Vale a pena, porque o filme mostra, né, um cara que não quer pegar em arma porque ele é cristão, né?
ele acha que é batista, ele é cristão batista, ele não pega em armas, mas ele vai servir o exército, é período de guerra, ele foi escalado, mas ele quer ficar como enfermeiro, mas querem forçar ele a fazer isso, então força, mas ele não faz, eu nem lembro direito, mas é bonito ver no filme, porque no final das contas, os que têm arma têm que defender, e ele, o que ele faz? Todos os feridos ele vai lá para salvar, e coloca a própria vida em risco, né? Então o filme é muito bonito, porque mostra um cara que fez até o fim, foi salvar. Então foi isso para que ele entrou no exército, para quê? Para salvar as pessoas. E não foi para guerrear, foi para salvar quem está ferido. Até no filme mostra, ele salvou não sei quantos soldados numa noite, né? E inclusive alguns japoneses. A guerra era contra os japoneses, salvou até os japoneses. Os que estavam feridos, salvou também. Então é bonito ver isso, porque foi uma pessoa que se dedicou, né? Então isso é a questão da fortaleza, né? De saber, né? Vencer até mesmo o medo, né? Vencer o medo diante de uma guerra, vencer o medo diante de uma doença, inclusive diante da morte, né? A morte vai chegar para todo mundo? Vai. Como que vai ser a nossa reação diante da morte? Desespero ou confiança? Dependendo do jeito que vivermos, vai ser desespero. Dependendo do jeito que vivermos, vai ser confiança, vai ser entrega daquilo que a gente sempre entregou a vida inteira. Entreguei meu tempo, meu carinho, meu amor, a dedicação nas coisas que fiz. Sim, agora o que eu vou fazer? Bom, agora chegou. Agora eu vou aposentar. Qual é a aposentadoria? A morte. Então, vai parar de fazer tudo, mas fez bem as coisas? Sim. Se alegrou em fazer todas elas? Sim. Se arrependeu de ter feito coisa errada? Sim. Pronto. Isso é fantástico. A pessoa, fortaleza, ela está pronta para qualquer coisa. Então, a fortaleza nasce exatamente dessa confiança, né? É uma disposição, né? Dispõe alguém a aceitar até a renúncia e o sacrifício da própria vida para defender uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor, né? Diz aqui no parágrafo 1808, né? E a temperança, que é a última dessas virtudes cardeais, que nós já nascemos com ela, mas todas as virtudes nós nascemos com elas, mas elas têm que ser desenvolvidas. A gente não tinha fortaleza, não tinha muita temperança, não tinha medida das coisas, não tinha muita questão da justiça. Quando a gente é pequenininho, a gente só quer, né? Quer mamar, quer brincar, quer fazer as coisas. Então é isso, né? Então não tem. Aí a medida em que vai aprendendo as coisas do mundo, tem que dividir com os irmãos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode isso. Então ele aprende justiça, aprende fortaleza, aprende temperança, moderar. Então todo mundo vai aprendendo. Então a temperança é uma virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade, ou seja, determinando pela razão, sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Então, no meu caso, eu tenho vontade de comer doce o dia inteiro, mas tenho diabetes, então eu tenho que moderar. A temperança diz que eu não posso. Para o domingo, depois do almoço, aí um docinho. Então, mas o resto da semana não pode. Então é isso. Então a temperança diz que se não houver uma moderação, pode haver um prejuízo, não só para o corpo, mas um prejuízo para os outros, e se for de outras gravidades, né, pode até escandalizar, né? Não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. Livro do Eclesiástico. Né? E aí continua. No Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos viver com autodomínio, justiça e piedade neste mundo. Carta de São Paulo a Tito 2. Aqui, as virtudes e a graça caminham juntos. As virtudes cardeais nós já recebemos como um dom de Deus na humanidade. Todos nós nascemos, só que elas desenvolvem. É como um músculo, como a capacidade de ler, falar, cantar, conhecer as cores, conhecer matemática, conhecer tudo. Então, o ser humano nasce com a potência para tudo. E conforme os seus atos, ele está atualizando as suas capacidades. Ele tem potência e quando fez, colocou em prática, em ato. Então, essa é a função do homem. O homem, potencialmente, ele foi criado para o bem, porque foi criado por Deus. Então, quando ele tende ao mal, ele denigre a própria vontade, ou seja, foi desmoderado, não foi sóbrio, né? Não teve moderação nem limites, por isso não teve um equilíbrio.
está desequilibrado, é uma criatura desequilibrada. O que é uma criatura desequilibrada? Não tem moderação nas coisas, nem no falar, nem no comer, nem no dormir, nem no fazer. Então é uma pessoa que está com desequilíbrio. Quando ela cai na destemperança, ela não consegue ser forte, então ela não consegue dar ao outro o que é justo, e com isso ela não faz justiça, não é forte para vencer-se, não é justo, e a prudência fica um juízo frouxo, ou seja, uma autonomia. Então aqui acontecem os erros da consciência. Por isso que o juízo da consciência é a prudência que Deus nos deu. Então aqui o que acontece é que as virtudes humanas, adquiridas pela educação, elas vão crescendo por atos deliberados e por uma perseverança sempre retomada com o esforço. Elas são purificadas e elevadas pela graça divina. Então Deus vai dando a graça da gente conhecer melhor o que a gente é, da gente conhecer melhor o que a gente faz, e de saber que aquilo que a gente faz agrada ou desagrada os outros. Quando desagrada, pode ser que desagrade os que estão mal, então é bom. E quando desagrada os bons, é que estamos mal. É isso que acontece. Porque Jesus Cristo era bom, passou pelo mundo fazendo bem, e desagradou quem? Que estava fazendo mal. Mas os que estavam fazendo bem, agradou. Tanto que seguiram Cristo. Então, as coisas que nós fazemos, elas agradam ou desagradam os outros. Se elas desagradam as pessoas boas, é porque estamos mal. Se elas desagradam as pessoas más, é que estamos bem. Mas nunca vamos agradar todo mundo. A questão é que, com a graça divina, com o esforço da nossa vida, somos purificados a cada um dos nossos atos. Eles vão nos ensinando a forma de agir e a forma de vencer a nós mesmos. Aqui, então, entra esse projeto da virtude, né? O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-lo. Ele sente alegria em fazer as coisas que faz bem, porque ele sabe que ele venceu a si próprio, foi moderado, justo, forte e prudente. Ele viveu as 4 virtudes e ainda, movido pela graça, que a gente vai ver agora, fé, esperança e caridade, ele atuou segundo a graça de Deus e segundo aquilo que Deus já te deu. Então, na verdade, é uma conformidade à perfeição humana. Quando se dá a perfeição humana? Nisso. Agora, qual a perfeição humana? Todo mundo é igual? Não. Aí como a gente pode medir quem é mais perfeito? Não tem como medir. A perfeição se dá à medida em que você cumpre plenamente o que a tua consciência, a tua capacidade te permite. Por exemplo, quem é mais santo? É sempre aquela mesma discussão. Quem é mais santo? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho escreveram tratados fantásticos e tinham uma consciência e um conhecimento vasto de tudo aquilo que se podia conhecer até a época deles, ou Santa Maria Goretti, que foi uma menina que só cuidou dos irmãozinhos e cuidava da casa enquanto os pais precisavam trabalhar por causa da pobreza. Os 3 são santos. Só que 2 trabalharam muito e ensinaram muita gente. E Santa Maria Goretti, o que ela ensinou? Que a criança obediente obedece aos pais e vive da fé e vive a castidade perfeita, não quer errar, não quer fazer nada errado. Qual a diferença deles? Os 3 são santos. É verdade que 2 são doutores, porque escreveram muito. Mas os 3 são santos. Existe um lugar para cada um no céu? Existe. É o mesmo lugar? Não sei, acho que não. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então pode ser que quem foi menos cobrado está mais perto de Deus. Afinal, Jesus Cristo disse aqui em vida que o reino dos céus é dos pequeninos. Opa! Então quem está mais perto? Se for pela frase de Jesus Cristo, Maria Goretti está mais perto de Jesus do que São Tomás e Santo Agostinho. A gente não sabe. Como a gente não sabe, então o que a gente faz? A gente luta com a nossa santidade. Qual é o grau de santidade da nossa vida? Qual é o grau de perfeição da nossa vida? Se a gente fez o máximo, perto do outros não era nada, era uma porcaria. Mas fez o máximo que podia, era o máximo que Deus queria. E ali está a santidade, mesmo sendo menos do que todos os outros. Nisso que está a capacidade. Prudente, justo, forte e temperado. Moderado. É isso que Nosso Senhor quer. Então não é fácil ao homem ferido pelo pecado manter um equilíbrio moral. Esse é o problema.
Por causa do pecado, o homem não consegue manter um equilíbrio moral. O dom da salvação de Cristo nos concede a graça necessária que nos falta. Por isso que quando a gente vai ao encontro de Cristo, Ele é o apoio da nossa fraqueza. Porque poderíamos errar, não sendo tão prudentes, não sendo tão justos, não sendo tão fortes e não sendo tão moderados. Então, quando erramos, mesmo Deus já nos dando essas virtudes, mesmo sabendo o que é certo, mesmo sabendo o que é errado, ainda assim por fraqueza caímos nisso, o voltar-se para Cristo, o dom da salvação de Cristo, nos concede uma graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Ou seja, quando olhamos para Cristo e buscamos a Cristo, crescemos. Quando não buscamos a Cristo, confiamos em nós mesmos. Isso é o orgulho. A nossa ruína é não olhar para Deus. Seria a mesma coisa uma criança que começou a aprender a andar de bicicleta. Enquanto o pai está segurando a cadeirinha, está ótimo. Ela pedala, faz as curvas, porque o pai está segurando. Quando ela pensa assim, agora eu já sei, pode soltar. Aí que nós vamos ver se sabe. Pode ser que equilibre, porque aprendeu. Pode ser que não. E aí as quedas vão mostrando em quem que ela tem que confiar. Se uma criança precisa confiar nos pais porque eles são a medida da vida dela, no nosso caso não é muito diferente com relação a Deus. Se nós nos confiamos a Deus, o nosso caminho é mais certo. Porque não bastam as virtudes teologais, não bastam as virtudes cardeais, é preciso ter Deus. Então isso muda muito na nossa vida. Por isso o pecado nos mantém de certa forma, feridos, e perdemos, o equilíbrio moral. Então o que acontece? Que as virtudes teologais dispõem os cristãos a viver em relação com a Santíssima Trindade e tem Deus unitrino por origem, motivo e objeto. Origem na vontade, motivo no fim e objeto na escolha. Então, quando a gente pode estar perto de Deus? Qual é a nossa vontade? Se for Deus, o objeto é bom. Se a nossa vontade não for Deus, então o objeto escolhido é mau. E aí começa a ruína do ser humano, quando ele se apoia na própria força. Então, o homem é capaz, sim, porque Deus deu as virtudes e deu inteligência e deu capacidade. Mas o homem pode se perder quando busca aquilo que não é verdadeiramente absoluto, que é Deus. Busca outras verdades que, na verdade, são parciais ou particulares. E como é parcial, não é a verdade plena. Então, por isso que é o erro. O pecado é que você escolhe uma coisa que parece que é boa só para você, mas prejudica todo mundo e dá mau exemplo. Então, o que acontece é que as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, eles animam e caracterizam o agir moral do cristão. São infundidas por Deus na alma dos fiéis através dos sacramentos. Pelo batismo recebemos fé, esperança e caridade. E à medida em que nós correspondemos pelos sacramentos da confissão, da comunhão, vivemos bem o matrimônio, vivemos bem a ordem, vivemos bem na vida cristã, isso acontece que essas virtudes infundidas na alma são capazes de agir como seus filhos e merecer uma vida eterna. Assim deve ser a vida. Então, a primeira delas é a fé. A fé é uma virtude teologal pela qual cremos em Deus, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus, porque ele sabe que aquilo que Deus disse, que é a sua vontade, é o princípio do conhecer do homem e o princípio do fazer. Conhecer e fazer. Conhecer qual é a vontade de Deus e colocar em prática. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é o servo fiel e prudente. Aqui está no parágrafo 1814. Nem tudo que eu disse está aqui nesse parágrafo. Tá bom? Por isso o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá da fé. A fé viva age pela caridade. Aqui encontramos o que muitos santos viveram. A fé é uma adesão à vontade divina. Ou seja, aquilo que Santa Teresinha tanto viveu, confiança e abandono. O que Deus quer é melhor e maior do que eu. Então, é isso que eu devo fazer. Eu sou livre para fazer porque eu sei que o que Ele quer é maior e melhor do que eu. Isso é a confiança de Santa Teresinha. E ao mesmo tempo o abandono. Ela abandonou-se a isso. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela,
Mas é morta uma fé sem obras. Ela é privada da esperança e do amor. A fé não une plenamente o fiel a Cristo se ele não faz-se membro vivo do seu corpo. Ou seja, a fé sem a prática da caridade e do bem é morta. Eu tenho fé, mas não vou na missa, não me confesso, trato mal os outros, falo palavrão, mentira. Não, mas eu acredito em Deus. Deus é bom. Ele é bom, eu que não sou. Esse é o problema. Se eu não me imitar Deus, como é que eu vou para o céu? Volta naquela frase que a gente disse um pouquinho antes. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança. A semelhança é pelas obras. A imagem Deus nos deu como um presente. Fé, esperança e caridade pelos sacramentos, e pela vida nos deu as virtudes cardeais. Prudência, temperança, fortaleza e justiça. Deus deu isso já para a gente. Agora, para que Ele deu isso? Para você colocar em prática, criatura infeliz. Então você coloca em prática e você se assemelha a Deus, porque você fez as obras de Deus. Agora, se você não faz as obras de Deus, uma fé sem obras é morta, diz São Tiago. Se você não coloca em prática, não adianta ter fé. O diabo acredita em Deus, mas e as obras do diabo? São as de Deus? O diabo tem mais fé que a gente. Só que ele não se assemelha, porque ele não foi feito à imagem. E esse é o ódio do diabo. Tem que cuidar de alguém que não corresponde e pode ser maior que ele. Não, os anjos são maiores do que os homens no céu. Mas se Deus assumiu a condição humana, aí pergunta, quem é maior agora? Os últimos serão os primeiros. Então essa é uma luta. E depois quem que serve aos homens? Os anjos da guarda. Então aqui também tem essa hierarquia, mas exatamente para dizer que todos estamos a serviço e nós servimos aos outros para imitar Cristo, que veio servir. Não veio ser servido, mas servir e dar a sua vida. Por isso, a fé é morta, é morta a fé sem obras, privada de esperança e do amor. E a fé não une plenamente o fiel ao cristão, se ele não vive como um membro vivo do seu corpo. Esses dias as leituras estão dizendo, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então é permanecer na vontade de Deus. Apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Meu Deus, só de ouvir isso já dá até medo. Então, por que Jesus Cristo disse? Se ele não encontrar em nós as obras do seu coração, nós não seremos semelhantes a ele. Se nós não nos esforçarmos por nos assemelharmos a Deus, que são as virtudes boas, o ato bom, a vontade de escolher o bem, o discernimento do que vale a pena e o que não vale, o consentimento em procurar, em determinar-se na vontade, em querer esse bem, e o objeto que é imitação de Cristo. Imitar Cristo para pôr em prática. A outra virtude é a esperança. Se a fé me leva a conhecer a vontade divina e aderir a essa vontade, a esperança não me faz perder nunca a expectativa do céu. Mesmo que eu caia, mesmo que eu fale, Deus é capaz de perdoar. É só recomeçar. Com firme propósito. É lógico que quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se a gente pecou, caiu, mas voltou, então a cobrança agora para não voltar ao pecado vai ser maior. E se cai de novo, aí tem até que ponto anda a fé e a esperança? Bem, tem esperança de merecer o céu, mas uma fé sem práticas vai começar a perder a esperança. Sem fé, nenhuma esperança do céu. E sem a caridade ela é a principal, e ela está no meio. Porque a fé te leva à caridade, e a caridade te leva à esperança de um dia estar no céu. Sem a caridade, pode perder as esperanças, porque você já não tem mais fé faz muito tempo. É isso que acontece. Por isso, São Paulo vai dizer, na sua carta aos Coríntios, a caridade... Tá até aqui, deixa eu ver. Onde é que tá? São Paulo fala,
Está lá na frente, mas depois a gente volta nele. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, né? A ostentação de vida é terrível, né? Não se incha de orgulho, nada faz por inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a caridade. Essa é a caridade que a gente deve viver e que a gente ainda está longe dela, mas a gente está se exercitando a crescer. Uma criança cresce, né? Nós também estamos crescendo nessa caridade. A esperança, portanto, é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Nos colocamos com confiança nas promessas de Cristo, apoiando-nos em nossas forças próprias, mas no socorro da graça, ou seja, o esforço, mas contando com a graça, porque não é só o esforço. Só o esforço é pelagianismo, né? Então, só o esforço é achar que eu vou merecer o céu só porque eu sou bom e faço as coisas porque eu mereço. Então, não, é a graça, né? Então, a virtude da esperança responde às aspirações de felicidade, assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as para ordená-las ao reino dos céus, protege contra o desânimo, essa é a esperança. Protege, quando a gente olha para o céu e olha para Deus, ela protege-nos contra o desânimo, dá alento em todo o esmorecimento. Não tenho vontade de rezar, não estou com vontade de fazer nada. A esperança de um dia merecer o céu me faz me mover. Eu falei, não, mas se eu quero merecer o céu, não estou com vontade, mas Deus pede para mim agir. Estou com desânimo, estou com tristeza, com a depressão profunda, não gosto de nada. Sim, existe o esforço, porque a gente quer merecer o céu. Já nem quero mais o céu. Porque já não acredita mais nas palavras, não está vivendo a caridade e perdeu a esperança. Então, a depressão faz isso. Ela entorpece de tal forma a vida da pessoa que ela não sabe. Por quê? Porque a confiança da pessoa está em outra coisa. Por que ela está depressiva? Porque o fim último da sua vida é outro. Não é Deus. Qual é o fim último da sua vida? Ela colocou a esperança dela em outra coisa, que ela tem que descobrir. E à medida em que ela descobrir e jogar isso fora, e colocar em Deus, não nela, nem nos outros, aí ela começa a vencer, porque ela sabe que a esperança do céu exige dela. Por exemplo, se você quer comer uma comida boa, tem que ter produto bom, tem que trabalhar para comprar, aí você vai comer bem. Se você não quiser, o que você vai fazer? Qualquer coisa. Então é isso, o esforço em querer bem as coisas. A virtude da esperança, então, responde às aspirações de felicidade. Sem a felicidade do céu, a nossa felicidade fica na terra. E aí fica decepcionante. Porque se a gente coloca a felicidade da gente numa pessoa, essa pessoa fatalmente vai decepcionar a gente. Em algum ponto. Em algum ponto ela vai decepcionar a gente. E aí sim, a pessoa começa a perder. Porque se ela coloca a esperança na pessoa, ela vai falhar. Mas se coloca em Deus, até o erro daquela pessoa que ela ama muito, ela suporta. Porque a caridade suporta tudo, crê tudo e espera tudo. Então essa é a esperança. Então a esperança, ela também nos move à caridade. A esperança cristã se manifesta desde o início da pregação de Jesus, no anúncio das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os pobres. Quer dizer, por que são bem-aventurados, né? Os pobres de espírito, né? Que elevam nossa esperança no céu, ao céu, e ao mesmo tempo para a nova terra prometida. Traçam um caminho através das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Mas, pelos méritos de Jesus Cristo e da sua paixão, Deus nos guarda na esperança que nos não decepciona. A esperança, portanto, lá no parágrafo 1820, lá no meio dele, diz assim: a esperança é a âncora da alma, segura e firme, né, penetrando onde Jesus entrou por nós, como precursor. Ele entrou nos céus. Então essa é a âncora segura. Tanto é que qual é o símbolo? Qual é o símbolo da fé? Uma cruz. Qual é o símbolo da esperança? A âncora. Você está ancorado. O seu navio, mesmo nas tempestades,
mesmo nas dificuldades, não sai do lugar, não vai afundar, não vai se perder, não vai bater em rocha nenhuma e não vai naufragar. Então é isso, essa âncora é a esperança. Você olhar para o céu, foi o sonho de Dom Bosco. Dom Bosco viu, né, a barca que é a igreja, com São Pedro, o clero e todo o povo, fixos, ancorados em dois pilares, no meio das tempestades, a Eucaristia e Maria. Ou seja, Jesus Eucarístico e a Virgem Maria como mãe protetora. Então esse foi o sonho de Dom Bosco, quando ele viu as tempestades contra a igreja. Isso sempre teve. Então a âncora que nos apoia, a esperança nossa, está nas virtudes de Maria e na vida de Jesus. Na entrega de Jesus na Eucaristia, que ele é alimento e remédio. Então ali estão a esperança da nossa vida, Jesus e Maria. Maria como intercessora e Jesus como Salvador. E o próprio Deus que nos quer. Podemos esperar, pois, a glória do céu prometida por Deus aos que amam e fazem a sua vontade. É dado o céu para quem ama e faz a sua vontade. Quem não faz a sua vontade não está em mim. Lembram-se, qual é o princípio do ato humano, do ser humano? Começa onde? Vontade. Se a vontade humana te leva a um bem que é bom só para você, essa é a tentação do diabo. Você ficou num nível muito baixo e ficou só no bem particular. Mas quando a tua vontade humana, que você foi criada à imagem de Deus, quando você mira a Deus pela fé e pela esperança, você faz um ato que é divino, não que é humano, mas você se assemelha a Deus pelo um ato que Deus queria. Fez a vontade divina, você começou com uma vontade humana e terminou com a razão, descobrindo qual é a vontade divina, pela prudência, fortaleza, justiça, pela temperança, você moderou a tua vontade e fez aquilo que Deus queria. Então as virtudes são, na verdade, a prática de olhar para o fim último, de receber uma graça que nós não temos, fé, esperança e caridade, que Deus nos deu, mas que também nos deu as 4 virtudes cardeais. Mas essas são desenvolvidas e podem ser bem usadas ou mal usadas. Quem não tem fé, esperança e caridade tem as 4 virtudes. Se ver mau exemplo, vai seguir só mau exemplo. Se ver bom exemplo, vai fazer bom exemplo. Por isso que na nossa sociedade a educação das crianças é muito importante. Porque se só se ensina coisa errada, sem fé, esperança e caridade, as virtudes ficam deturpadas. E aí só faz a vontade humana. E a vontade humana termina com o quê? A gente já sabe com o que termina a vontade humana. Guerra e morte. O que é guerra? Vontade humana. Deus queria que o outro matasse o outro? Não. Essa é a vontade humana. Termina em guerra. Quando um lar está em guerra, é a vontade humana que está sendo colocada em prática, não a vontade divina. É isso que a gente tem que lutar. Qual é a nossa vontade e qual é a vontade divina? A esperança, portanto, podemos esperar, pois, a glória do céu prometida por Deus aos que amam e fazem a sua vontade. Em qualquer circunstância, cada qual deve esperar, com a graça de Deus, perseverar até o fim. Não é isso que a gente reza na Ave Maria? Agora e na hora da nossa morte. Amém. Tem um padre que brinca, vai chegar um momento que a gente vai rezar a Ave Maria, até aquela parte, agora, e aí chegou. Na hora da morte já chegou, é agora. Agora, então, se a gente viver o agora, na presença de Deus, apoiados nessa esperança, em Jesus, na Eucaristia, e em Maria, que é exemplo para todos nós, apoiados agora, estamos apoiados e teremos a intercessão dela. Essa é a esperança de todo o que... Na esperança, a igreja pede que todos os homens sejam salvos. Essa que é a esperança. Que todos sejam salvos. Todos vão ser salvos? Não sei. Mas a esperança é essa, que todos sejam salvos. Porque Deus chamou a todos para que sejam salvos. Muitos foram escolhidos, não. Muitos responderam, muitos chamados e poucos escolhidos. Morreu por todos, mas é verdade que muitos foram chamados, se sentiram de perto a pôr em prática a vontade de Deus e poucos foram escolhidos, poucos colocaram em prática.
Nós queremos ser esses poucos? Queremos ser melhor que os outros? Não, queremos fazer a vontade de Deus. E se fizermos a vontade de Deus, talvez sejamos exemplos para outros seguirem também a Cristo. E a caridade? A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por si mesmo. Por exemplo, a pessoa diz, né? Você vai na missa todo domingo? Não. Ah, não, eu vou todo domingo na missa por obrigação. Não vai na missa por obrigação, você tem que ir por amor. Se você ama a Deus, você se assemelhou a Deus. Porque Ele foi para a cruz, não porque era obrigação. Essa era a vontade do Pai, mas Ele foi por amor. Ele aderiu à vontade. Faça-se a tua vontade. Ele aderiu. A vontade humana era uma, a vontade divina é outra. Então essa é a vontade de Deus. Jesus fez a caridade, né? Fez da caridade o Novo Testamento, amando os seus até o fim. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aqui, isso daqui é o mais difícil de tudo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu dei minha vida por vocês. Não julguei, não vim julgar, vim salvar, vim perdoar até a miséria de vocês. Então, amai-vos uns aos outros, e a medida qual é? Como eu vos amei. Isso aqui ficou muito difícil, parece que é uma coisa muito bonita, mas é uma coisa muito difícil. Se não for a graça de Deus, a gente não consegue. Por isso a gente busca a graça de Deus, pela fé, pela esperança de um dia merecer o céu e a caridade. Cristo morreu por nosso amor, quando éramos ainda inimigos. Romanos 5. Mesmo os nossos inimigos, o Senhor exige que amemos como Ele, mesmo os nossos inimigos, e que nos tornemos o próximo do mais afastado, que amemos como Ele, as crianças e os pobres. E aí entra nessa carta que eu li de São Paulo, que está aqui no 1825, nas letrinhas pequenas. Diz ainda São Paulo: se não tivesse a caridade, nada seria. Tudo que é privilégio, serviço e mesmo a virtude, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é superior a todas as virtudes, porque a caridade é o próprio Deus. Deus é amor. O que é a caridade? É amor. Quando você ama, você manifestou Deus aos outros. Quando você não ama, você não manifestou Deus aos outros. Então o amor é o vínculo de unidade com Deus e com os irmãos. O amor é o vínculo da perfeição. Para que foi dada esperança? Porque quem ama sabe que vai merecer o céu. Santa Teresinha tinha essa certeza, e muitos santos tinham essa certeza. Procurando amar a Deus, sabiam que iam merecer o céu, mesmo sabendo que podiam merecer até o purgatório e sofrer mais um pouco. E por amor, e por esse amor sofreriam. Então não tinham medo, tinham fortaleza. Sabiam da justiça, sabiam que eram justas, sabiam que faziam tudo o que era possível, mas sabiam que não eram justos plenamente. Tinham moderação na vontade e venciam com mortificação. E por fim a prudência dizia para fazer o bem, ainda que a vontade fosse contrária, fosse humana, mas colocando em prática, pela esperança daquilo que Deus ensinou, pela fé. E a esperança de estar com Deus na fé, porque abriu as portas do céu pela sua cruz, ressuscitou, morreu e ressuscitou, e nos abriu uma porta para o céu. Ele é a porta estreita, Ele é o caminho, Ele é o remédio, Ele é o alimento, Ele é tudo que devemos. Então, essa é a caridade. Deus é amor. Se Deus é amor, a caridade o que é? Deus. Quando fazemos a caridade, o que vive? Vivemos Deus. Vivemos o que Deus queria. E é isso que é a beleza do ser humano. E aqui para terminar, termino aqui com a frase, a caridade é superior a todas as virtudes. É a primeira das virtudes teologais. Permanecem fé, esperança e caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Porque quando estivermos no céu, não precisa mais fé. Estaremos com Ele. Quando estivermos no céu, não tem mais esperança. Já chegou no porto seguro. E a caridade é a única coisa que vai ficar. Por isso que quando alguém morre da nossa família, por que nós sofremos? Porque não temos mais a caridade. A manifestação dela, de amar-nos, manifestou Deus a nós. Por isso que a gente sofre. E por que a gente tem que se unir a essa pessoa? A Deus. Quando a gente está na missa, a gente está unido a ela. Porque se ela amou e está com Deus, estamos no amor.
E se ela ainda não está no amor que é Deus, está no purgatório, ou não mereceu nem o purgatório, foi para o inferno, ela, mesmo o pouco amor que demonstrou, nos levou até Deus, que é amor. Mesmo a vida toda errada pode nos levar ao amor. Por isso, o vínculo da perfeição é o amor, articulando e ordenando entre si todas as coisas. É o fim absoluto do homem, né? E o fim último. Depois a gente continua, então, os dons e os frutos do Espírito Santo, 1830. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.